receber a nossa convidada de hoje, a professora Sandra Mara Matias Chaves, que foi nomeada reitora para a gestão do 2026-2030 da UFG na última terça-feira, que foi dia 18 de novembro. Então, ela vai falar para a gente aí sobre o início dessa nova fase e os planos. Olá, professora Sandra Mara, bem-vinda ao Boa Semana UFG. Olá, Ana Paula, bom dia, professora Angelita, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham pela Rádio UFG. A professora Sandra Mara se descreve como uma mulher morena, de 1,59 de altura, cabelos castanhos escuros, usa óculos e hoje veste um macacão azul marinho. Professora, então a sua nomeação como reitora da UFG para o mandato 2026-2030 foi publicada no Diário Oficial da União da última terça-feira, dia 18 de novembro, assinada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então conta pra gente quando tem início a próxima gestão e quais são aí as primeiras ações a partir dessa nomeação que foi na semana passada. Bom, essa nomeação nos trouxe muita alegria, foi uma nomeação, né, antecipada, vamos dizer assim, porque a expectativa é que a nomeação, que geralmente sai no início de janeiro, acontecesse nessa época, mas foi com muita alegria que nós recebemos, né, e recebi a notícia da professora Angelita, em primeira mão, sobre o decreto que foi publicado. Nós estamos em fase de constituição da equipe, né, para a próxima gestão, e nós temos aí um plano de gestão, na verdade, uma carta-programa que está sendo transformada em um plano de gestão para esse período, um plano de gestão que foi construído coletivamente, e agora o grande desafio em relação a esse plano, essa carta-programa, que é muito ampla, né, ela carrega muito dos anseios, dos desejos, dos sonhos, né, das demandas da comunidade universitária, e o desafio inicial é transformar essa carta-programa em um plano de gestão que reflita tudo que foi discutido e demandado no decorrer da campanha. Professora Sandra Mara, eu sei que essa carta e esse plano de gestão foram também discutidos ali durante a consulta à comunidade acadêmica, né, e a eleição também da lista tríplice no Conselho Universitário, né, vocês apresentaram essas ideias na chapa formada com a professora da Faculdade de Enfermagem, Camila Cacheta, que a ser nomeada vice-reitora, né. Então, dentro dessas propostas, quais seriam as prioridades do seu reitorado, professora? Bom, eu acredito que, né, em função do que nós estamos discutindo e acompanhando, né, da realidade da universidade, eu acredito que uma prioridade é a intensificação na busca por recursos financeiros que viabilizem a manutenção e modernização, principalmente da infraestrutura, de equipamentos, né, um forte apoio ao ensino de graduação, aos laboratórios de ensino também, e, claro, a pós-graduação também é fundamental. Então, a gente tem como prioridade também, né, e é algo que a gente colocou no decorrer da consulta à comunidade universitária, promover um diálogo constante com os diretores de unidades acadêmicas, com os diretores de órgãos, com os coordenadores administrativos, com uma agenda mensal de reuniões, com um gabinete aberto, de forma que essa proximidade possa nos trazer elementos para a gestão e também fortalecer o diálogo com a comunidade universitária. Além disso, uma prioridade também vai ser integrar o planejamento, orçamento e governança institucional com transparência, né, de forma que a comunidade possa acompanhar o desenvolvimento desse processo na gestão. Fortalecer as políticas de promoção do bem-estar no ambiente universitário, né? Nós temos aí a universidade, o programa Universidade Saudável, então o propósito é ampliar e intensificar as ações, né, diante do que nós estamos discutindo sobre saúde na comunidade universitária, especialmente saúde mental, e intensificar as ações de inclusão e de permanência estudantil, que é um grande desafio também, a busca de ampliação dos recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil. São algumas das prioridades. São muitas, né, professora? São muitas. Mas assim, então, dentro desse planejamento e dessas prioridades, o que cada segmento da universidade, né, os docentes, os técnicos administrativos em educação e os estudantes podem esperar dessa nova gestão, então, professora? Bom, podem esperar uma universidade acessível, cada vez mais segura, inclusiva, né, com uma busca intensa para investimento, principalmente em tecnologia, né, que também já nos foi colocado pela gestão atual, que esse é um grande desafio. Nós precisamos investir cada vez mais em tecnologia, em infraestrutura, para recuperar, né, nós temos muitos desafios em relação à nossa infraestrutura, para a recuperação da estrutura, e muitos desafios também em relação à inovação.
a valorização das pessoas, priorizando saúde mental, priorizando o bem-estar, priorizando o diálogo, a transparência, a participação, o acolhimento de todas as pessoas que fazem parte da comunidade universitária e numa forte relação com a sociedade. Professora Sandra Mara, e assim, atualmente, como que a senhora avalia o ensino superior, assim, dentro desse contexto, né, geral? Quais são os principais desafios que a senhora enxerga aí para as universidades federais, incluindo a UFG? Bom, eu penso que um dos principais desafios é mesmo a questão do orçamento para as universidades, não é? Que o subfinanciamento ele é crônico, não é? Então nós temos que batalhar não só pela recuperação, não é, do orçamento, mas pela ampliação do orçamento das universidades, que possibilite as universidades, e no caso mais específico a UFG, fazer frente a todas as demandas, não é, que nós temos atualmente, que a gente tem discutido com a gestão, que foi muito colocado pela comunidade universitária no decorrer da consulta. Então acho que a questão do subfinanciamento das universidades hoje no país é um grande desafio e precisa de um enfrentamento com a participação da Andifes e da nossa bancada de parlamentares, de forma que a gente possa defender a importância, né, da atualização desse orçamento e da ampliação desse orçamento para as universidades. Uma outra questão também, que é um grande desafio para a universidade, é a crise que nós estamos vivendo em relação à valorização do trabalho docente, de técnicos administrativos, não é, o adoecimento mental, salários defasados, plano de carreiras pouco atrativos, tudo isso reverte, não é, em questões que impactam na universidade e no desempenho dos trabalhadores da universidade. Nós temos um outro grande desafio, que é da inclusão e do bem-estar estudantil, da permanência na universidade. Né? Muitos estudantes chegam com defasagem de formação básica, a permanência muitas vezes é frágil e se deve a vários fatores, não só aos programas de assistência estudantil, mas a vários outros fatores que são externos à universidade, mas que também são internos à universidade. Né? Então, a gente precisa olhar para este desafio com bastante cuidado, né, em relação a transtornos mentais, adoecimento, né, a acessibilidade desses estudantes e, como eu disse, a permanência dos estudantes na universidade. E um outro grande desafio, uma preocupação, é a fragilidade mesmo da autonomia universitária. Né? Nós precisamos garantir uma autonomia efetiva das universidades federais e isso passa, por exemplo, né, por alteração na lei relativa à lista tríplice, passa por uma autonomia efetiva em relação ao orçamento para as universidades. Enfim, Ana Paula, desafios são muitos. É o que mais tem. E a nossa disposição é dar continuidade às políticas implementadas hoje na universidade, né, que vão ao encontro dos anseios da comunidade universitária, como também, junto com esta comunidade, estabelecer, né, outros aspectos que são importantes para a universidade no contexto atual e que vão promover ainda mais o desenvolvimento e o fortalecimento da UFG, que cumpre um papel fundamental hoje no contexto regional e nacional. Professora Sandra Mara, realmente são muitos desafios, mas com certeza a comunidade universitária te escolheu, né, te elegeu confiante de que a senhora é capaz, né? Nós temos certeza que a senhora é capaz de enfrentar esses desafios. Então, para quem não conhece um pouquinho da história da professora da Sandra Mara, né? Ela é docente da UFG desde 1993, né? Vinculada à Faculdade de Educação, né, professora? Foi pró-reitora de graduação, inclusive quando eu era estudante, a senhora era pró-reitora de graduação, né? Vice-reitora da universidade e atualmente diretora executiva da Fundação de Apoio à Pesquisa, FUNAP. Então, a professora Sandra Mara trabalhou na implantação de projetos e políticas importantes, né? Como o UFG Inclui, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, que foi chamado REUNE. Então, professora, para a gente fechar, conta um pouquinho do que você traz dessa trajetória para esse novo desafio como reitora. Ana Paula, eu acredito que essa trajetória, né, no decorrer desses 33 anos de universidade, me possibilitou agregar elementos, né, e uma experiência que com certeza vão ser importantes para a gestão da universidade. É claro que os tempos mudam, as políticas mudam, mas a experiência eu acredito que é um componente importante para a gestão, que vai nos ajudar, a mim e a professora Camila, que também é diretora da Faculdade de Enfermagem, que tem uma experiência já de gestão, essa experiência acumulada no decorrer dessa trajetória na UFG vai nos fornecer elementos e vai ajudar a fazer uma gestão e a enfrentar os desafios que se apresentam constantemente para uma universidade pública.
Com certeza, professora. E professora Angelita, para a gente fechar então o programa de hoje, conta para a gente um pouquinho como é que está sendo esse momento, né? Agora é um momento de transição, né, entre as duas gestões. Primeiro, Ana Paula, assim, quero parabenizar novamente a professora Sandra Mara e dizer que foi uma alegria imensa, né, a chegada antecipada da portaria do presidente Lula, porque isso nos dá uma tranquilidade exatamente para essa transição. A universidade, e vou me reportar aqui ao que dizia a professora Sandra Mara sobre a experiência, né, nós temos uma comunidade acadêmica que, por conta do Reúne, agregou, né, e atraiu novos professores, novos pesquisadores e mais servidores, teve uma expansão grande, então é uma comunidade acadêmica que é muito nova, né, nós temos muitos jovens professores, né? E aí é importante essa combinação aí da experiência, porque o UFG vai fazer 65 anos agora, dia 14 de dezembro, é uma das maiores universidades da região centro-oeste, está entre as melhores do país, e só chegou nesse ponto porque ela se beneficia do acúmulo da experiência e da continuidade das políticas, né? E daquilo que dá certo, né? Porque na política o que é bom é isso, né? Na gestão o que é bom é isso. Você descarta o que não dá certo e você aprimora o que está dando certo, que está correspondendo do ponto de vista dos resultados para a melhoria né, do ambiente acadêmico e do ambiente. Então, isso é bacana. Então, esse momento, então, queria, para assim, responder a sua questão mesmo, assim, a transição está sendo muito tranquila exatamente por esse aspecto, né? E é claro, a professora Sandra Mara, aí, com a eleição e agora a nomeação, ganha toda as condições, né, para finalizar esse processo de transição, e no dia 13 de janeiro, quando houver a transmissão, a cerimônia de transmissão, ela já assumindo no dia 13 como reitora da universidade pelos próximos 4 anos, junto com a professora Camila. Então, parabéns à universidade. Como eu disse no grupo da Andifes, a UFG está em festa. Está em festa pela nomeação, está em festa pelo resultado do processo todo, que não foi fácil, foi um processo de muita aprendizagem, de muitos desafios, muito intenso, mas, ao final, esse agora finaliza um ciclo, que foi um ciclo de muita provação, eu vou chamar assim, para a Universidade Federal de Goiás, e eu acho que terminamos o ciclo com grandes vitórias. Parabéns, professora Sandra Mara. Com certeza, aqui nossos parabéns também, professor. Infelizmente, nosso programa já chegou ao fim, mas eu quero então agradecer a participação da professora Sandra Mara Matias Chaves, nossa reitora nomeada para a gestão 2026-2030 da UFG. Obrigada pela participação na Boa Semana e uma boa semana de trabalho, professora. Muito obrigada, Ana Paula, obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam, obrigada a toda a comunidade universitária que confiou na nossa chapa e na gestão que faremos. Obrigada, professora Angelita e professor Gisel, pela condução desse processo junto ao Conselho Universitário. Né? Nós tivemos uma eleição, uma escolha na comunidade universitária extremamente difícil, mas felizmente, né, estamos aqui dispostas a enfrentar o desafio, né, e muito felizes com a publicação do decreto e muito felizes com a possibilidade agora concreta de gerir a UFG. Muitíssimo obrigada a todos e a todas. Obrigada.